Olá, oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 3 de Estudos Amazônicos para falar um pouco sobre escravos e suas ocupações, parte 1, tá? Antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho, relembrando do que nós vimos nas aulas passadas, nas aulas 1 e 2. Falamos da vinda dos escravos para a Amazônia e começamos logo com uma pergunta: africanos na Amazônia? Sim, tivemos muitos africanos que eles exerceram bastante o trabalho escravo aqui, tá? Foi de uma forma pouco diferente, como nós vamos ver nessa aula de hoje, mas teve sim uma grande massa de negros escravizados aqui, tá? E eles chegavam aqui, chegavam nos portos, tanto de São Luís como de Belém, através das companhias de comércio, e eles trabalhavam e eram vendidos aqui aos montes, né? Então, era muito complicado trazer esses negros para cá. Eles vinham através do tráfico negreiro ou em navios tumbeiros, navios negreiros em péssimas condições. Muitos chegavam aqui já sem condições ou mortos, tá? Então, foi muito difícil a vinda dos negros para cá, e aí com o tráfico, com bloqueios nesse tráfico, com fechamento das companhias de comércio, e isso vai incentivar o tráfico de escravos pelas províncias. Tá? E aqui os escravos chegavam e tinham várias funções que nós vamos ver na aula de hoje. Um pouco diferente dos outros. Os trabalhos desenvolvidos pelos escravos na Amazônia pouco se diferenciava dos realizados pelos cativos de outras regiões. Tá? Nas outras regiões, os escravos chegavam para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Lembra que tinham os engenhos, né? Os engenhos que moíam a cana-de-açúcar para enviar para a metrópole. Então, aqui foi um pouco diferente. Então, a atividade mesmo dos escravos vindo para cá era mais nos centros urbanos, principalmente São Luís e Belém, tá? Então, especialmente em São Luís e Belém, nos espaços urbanos, a maioria dos escravos trabalhavam em serviços domésticos para os seus senhores. Trabalhavam como pedreiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro, amassador de açaí, vendedor de comida nas ruas, tá? Então, eles tinham várias funções aqui que atendia à população, mas nunca esquecendo, eles trabalhavam, era fácil encontrar um escravo na rua trabalhando, mas eles tinham um dono. E qualquer coisa que desagradasse o dono, ele seria punido, ele seria castigado como um escravo qualquer de outras regiões, tá? Então dependia muito, independente do trabalho, dependia muito do seu senhor. Então ele tinha um dono, ele era tratado como um objeto mesmo de alguém, tá? Como uma mercadoria e como alguém que estava prestando serviço para o seu senhor, tá? Outros serviços que muitas vezes eram menosprezados pelos homens livres, né? E eu sempre contava para alguns alunos que jogavam aqui em Belém, tinha muitos igarapés, aqui no Pará tem muitos igarapés, e aí as escravas ou outros escravos, eles pegavam os excrementos, colocavam numa cesta, num balde, e jogavam nos igarapés, tá? Então, os excrementos eram coisas que ninguém queria pegar, que ninguém queria limpar, então eles pegavam e ficava no quarto das senhoras e dos senhores, um balde com excrementos para as necessidades deles durante a noite, e aí, quando amanhecia, o escravo ou a escrava pegava e colocava na cabeça e ia
jogar nos igarapés, tá? Ou em um local que servia para isso. Então, muitos homens livres não queriam trabalhar com isso, tá? Isso era função principalmente dos escravos particulares ou daqueles que trabalhavam para os senhores. Nesse período, havia muitos tipos de escravos. Por exemplo, os escravos domésticos trabalhavam diretamente nas casas dos seus senhores, cozinhando, limpando e costurando. Tá? E um desses escravos domésticos é aquela pessoa que ia, é aquele escravo que ia levar os excrementos lá para jogar lá fora. Tá? Então, eu tenho aí na imagem amas de leite e damas de companhia. A maioria aparece com crianças. Tá? Então, por algum motivo, amamentaram essas crianças ao longo, né? A maioria aí é característica de ama de leite, sempre ao lado da criança, daquela criança que amamentou, tá? Era uma escrava de confiança dos seus senhores, e aí tinha toda uma história por trás do leite da negra, né? Que era mais, dava mais força, mais saúde para aquela criança. Tá? Havia também os capangas, que eram uma espécie de guarda pessoal dos donos de escravos, capitães do mato, né? Eles eram mestiços, na maioria, e iam em busca de um escravo fugido, ia na captura de um escravo fugido, fazia serviços, vamos dizer, para o senhor, aqueles serviços mais, vamos dizer, ilegais. Ele era leal ao seu senhor, ele ia, buscava outros escravos, raptava ou ameaçava, entenderam? Então, esse capitão do mato, esse capanga, ele era responsável por serviços assim. Então, ele era um dos homens de confiança do seu senhor. Tá? Damas de companhia eram acompanhantes que lhes faziam companhia e realizavam serviços como ajudar as mulheres a se vestir. Um detalhe, essas damas de companhia eram praticamente vigias dos senhores, contratada pelos senhores, contratada não, né, porque eles não pagavam, mas assim, a mando do senhor, do marido das senhoras, aquelas senhoras que andavam por aí. Então, por onde andasse, o que fizesse, o que conversava, tinha a dama de companhia, repassava tudo para o senhor. Não necessariamente tudo, né? Geralmente a dama de companhia se tornava uma escrava mais assim, vamos dizer, parceira, mais amiga da senhora, tá? Da sinhá. Amas de leite amamentavam as crianças brancas. Havia a crença de que o leite da mulher escrava era mais forte do que das mulheres brancas, né? Então tinha toda uma cultura que até há pouco tempo foi mudando, mas uma cultura de que as negras pudessem amamentar, e as mulheres brancas também não queriam amamentar, e então havia toda uma história por trás disso aí. Tá? Então, as amas de leite eram muito importantes, principalmente na casa dos seus senhores. Vamos para o próximo. Os escravos de ganho também eram comuns. Nessa atividade, uma atividade muito importante para o comércio da região, o escravo possuía mais autonomia. O senhor estipulava um valor, como se fosse uma diária que o escravo deveria pagar todos os dias. Então, ele saía com a autorização do senhor para fazer algum tipo de serviço. O serviço, seja ele a mando do seu senhor ou não, ou ele saía para dizer, olha, eu vou comprar isso e vou vender. Eu vou comprar material para fazer um vatapá, um tacacá e vou vender na rua. E aí, esse escravo deveria dar uma parte, um valor para o seu senhor como autorização ou alguma coisa assim. Dessa forma, ele buscava trabalho nas ruas, podendo ser vendedor ambulante, carregador, entre outros serviços.
Então, ele também oferecia, o escravo de Gânio oferecia serviços na rua para outros escravos. Tá? Então, isso gerava um lucro para o senhor dele, tá? Não para ele. Muitas vezes ele guardava um pouco na esperança de comprar a sua liberdade, comprar a sua carta de alforria. Tá? Isso dependia muito de senhor para senhor. Tem documentos da época que encontramos outros tipos de trabalho, inclusive no hospital da cidade de Belém, na Santa Casa de Misericórdia. Acredito que vocês já ouviram falar, né? Muitos nasceram lá. Como cozinheiros, eles trabalhavam como cozinheiros, como faxineiros e até enfermeiros. Mas, independente do trabalho ou do local do trabalho, o escravo que se rebelasse contra seu senhor era castigado, da mesma forma como acontecia em outras regiões do Brasil. Tá? Essa foi a nossa aula número 3, a primeira parte sobre as ocupações dos escravos. Tá? Leiam atentamente este capítulo, façam a atividade deste capítulo e na próxima aula vamos continuar falando sobre as ocupações, com alguns, vamos dizer, alguns momentos históricos, com algumas fotos, e aí nós vamos comentar. Tá? Na próxima aula continuaremos esse assunto. Um bom estudo a todos e até a próxima. Tchau!